Todo mundo sabe que o empregado tem direito a usufruir de 30 dias de férias. Mas será que esses 30 dias precisam necessariamente acontecer de maneira corrida? Precisam ser 30 dias corridos? Nós vamos conversar a respeito disso nesse vídeo. Fique comigo até o final. O artigo 134 da CLT estabelece regras extremamente importantes em relação às férias. Primeiro, quem concede férias é o empregador, é dele a decisão de quando aquele empregado vai usufruir de férias. Porém, ele precisa observar o período concessivo. Nós temos dois períodos muito importantes quando nós estamos falando a respeito de férias. O primeiro é o período aquisitivo. São 12 meses que o empregado adquire o direito às férias. Então, quando ele é contratado, começa a correr esse prazo, de 12 meses. Ao término desse prazo de 12 meses, inicia-se o período concessivo, que são mais 12 meses. Nessa janela dos 12 meses sequenciais, é o empregador que vai definir quando é que esse empregado vai usufruir desse direito tão importante para a sua saúde física, mental, para agregar o seu patrimônio intelectual também a partir das experiências que ele pode ter nesse período e também o fortalecimento de vínculos familiares, vínculos de amizade, que é muito importante para a saúde do empregado no decorrer do contrato de trabalho, que muitas vezes o final de semana e um feriado deixa de ser suficiente para recarregar essas energias tão importantes. Mas veja que uma vez definido que o período das férias serão concedidos numa determinada data, esse empregador precisa comunicar o empregado e ele vai fazer isso 30 dias antes desse período, do período que o empregado vai usufruir de férias. É muito importante que ele dê esse aviso de férias 30 dias antes e que o empregado assine o recibo de férias. Nesse momento, o empregador vai informar não apenas quando esse período vai ocorrer, mas ele também vai informar de que forma esse período também vai ser usufruído. Então veja que muitas vezes o empregado está contando com 30 dias corridos de férias. Ele já comprou um pacote turístico, ele vai conhecer com a família dele aquele lugar que ele planejou, que ele esperou. O pessoal do sul quer ir para o Nordeste, vice-versa. E de repente eis que o empregador define ali que o empregado vai usufruir de 15 dias ou até mesmo de 5 dias de férias e ele não contava com isso, leva uma grande surpresa. A CLT define que se isso acontecer, se as férias forem fracionadas, é importantíssimo que tenha a anuência do empregado para que isso ocorra. E mais, esse fracionamento ele deve ocorrer em um período que não seja inferior a 14 dias e os outros dois inferiores a 5 dias. Não pode. Significa que se houver fracionamento vai acontecer em 3 vezes? Não necessariamente. O empregador ele pode fracionar em 2 vezes, mas é necessário que nesse fracionamento seja observado esse período mínimo. Existem críticas muito importantes em relação a essa nova regra que entra com a reforma trabalhista. Será que 5 dias é suficiente para o empregado descansar? É suficiente para que ele tenha toda essa experiência cultural, para que ele se renove psicologicamente e volte ao exercício de suas funções? Malemar dá para ele arrumar aquela gaveta que ele prometeu, arrumar nas férias. Quando chegar as férias, eu arrumo aquela gaveta de documentos. Eis que chegou, mas que era apenas de 5 dias, A gaveta vai ficar para a próxima, para o próximo fracionamento, ou de 5 ou de 14. Então vejam que situação complicada, a doutrina discute bastante essa questão.
do fracionamento. Existem outras questões aqui muito importantes em relação às férias. Se o empregado é menor de 18 anos e é estudante, ele tem direito a fazer coincidir esse período de férias do trabalho com as férias escolares. E também, se nós tivermos dois empregados que trabalham no mesmo estabelecimento empresarial, é possível que, se não houver prejuízo ao serviço, eles possam usufruir das férias ali em conjunto, né, por conta do vínculo familiar. Então, imagine a situação. Pai e filho trabalham no mesmo estabelecimento. Eles têm direito a usufruir de férias no mesmo período. Porém, se os dois são os únicos empregados vinculados a um setor, vamos imaginar o setor de RH, só tem os dois. Dá para uma empresa funcionar sem RH? Complicado, né? Então, nesse caso, o empregador pode recusar a concessão das férias desses membros da mesma família numa mesma ocasião. Certo? Então eu deixo aqui para você essas dicas relacionadas às férias. Fique atento, você que é empregador, você que é empregado, você que é advogado e estudante. É importante ficar muito atento às regras que estão previstas no 134 e seguintes da CLT. Eu espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal Compartilha Direito. Curta esse vídeo e não deixe de compartilhar. Grande abraço!